Infelizmente, o vídeo de agora é a respeito de 14 das 40 questões que apresentam erros para anulação no concurso para professor do Instituto Federal do Ceará, feito pela abominável banca da IDECAN. Então, muito da minha indignação aparece nas questões a seguir, e no final eu deixo um bônus de como você fazer perguntas idiotas e imbecis para professores graduados em física, mestres em física, até doutores em física, sendo perguntados, por exemplo, como transformar de graus Fahrenheit para graus Celsius. Você tem noção do quão vergonhoso é isso? Pois é, IDECAN, concurso para professor do IFCE. Olha, eu já vi muita prova de física ruim, mas essa do concurso para professor de física do IDECAN para o Instituto Federal do Ceará 2021 foi a pior que eu já vi. Um lixo abominável. O IDECAN fez uma porcaria. E eu ainda vou acrescentar: o profissional que ela contratou para fazer essa prova, para mim, não é físico, uma criatura que não tem a menor noção do que está fazendo. Tendo dito isso, eu vou te provar. E a primeira questão que nós vamos fazer, ela é idiota e imbecil em dois sentidos. Primeiro, que você está fazendo um concurso para professor de ensino superior e também de técnico. Então, peraí, não vamos cobrar bobagem e assuntos imbecis. Isso daqui até caberia numa prova de nona série. Mas perguntar isso para um professor é ofensa, e não saber responder a própria pergunta é burrice. Mas vamos ver. Com elação, não sei o que significa elação, mas tá lá. Com elação aos processos de eletrização de um corpo, analise as sentenças abaixo. 1. Na eletrização por atrito, dois corpos ficam com cargas de módulo e sinais iguais. Não, de jeito nenhum. Mas por que isso daí está falso? Na hora que você esfrega um objeto em outro, inicialmente neutros, suponhamos, após o processo de esfregamento, um vai arrancar elétrons do outro. Então, olha as etapas, né? E você fala: mas Douglas, isso daí a gente aprende na nona série. Pois é. Eu, por exemplo, aprendi isso aqui quando estava na nona série. Antigamente era a oitava série, né? Nono ano. Aí esfregou aqui, vamos supor que você tenha elétrons de um indo para o outro, né? Olha só, brincadeira de nona série numa prova para professor. É uma vergonha. Então chegamos aqui, suponha que esse aqui ficou eletrizado negativamente depois dos esfregões, o outro vai ficar eletrizado positivamente com carga de mesmo módulo, certo? Todos os elétrons que um perdeu, o outro ganhou. Então suponha que, por exemplo, esse aqui tenha ficado com mais 2 microcoulombs, esse aqui vai ficar com menos 2 microcoulombs. Então eu não posso dizer que serão sinais iguais. Até aí, tudo bem. Isso significa que, olha, já vamos dar uma olhadinha. Afirmativa 1 verdadeira? Não tá. Afirmativa 1 e 2 verdadeira? Não tá, porque a 1 não tá verdadeira. Então vamos observar e a 2. Na eletrização por contato, se dois corpos condutores, sendo pelo menos um deles eletrizado, são postos em contato, a carga elétrica tende a se estabilizar. A carga elétrica tende a se estabilizar. Ou seja, deixa de variar, sendo redistribuída entre os dois, fazendo com que ambos tenham a mesma carga, inclusive com o mesmo sinal. Meu irmão, minha irmã, tá falso. Eu posso garantir que será o mesmo sinal? Sim, mas eu não posso garantir que será a mesma carga. Observe que se você tivesse dois objetos idênticos, de mesmo tamanho, tá aqui, olha. Um está com uma carga de 2 microcoulombs e o outro está carga 0 microcoulombs. A gente vai e faz o contato entre eles. Após o contato ser feito entre os dois, nós vamos ver que a carga total se distribuiria igualmente, 1 microcoulomb para um
1 microcoulomb para o outro. Então, sim, mas isso é um caso muito específico, muito especial, que quando os dois são idênticos. Se eles forem diferentes, se você tiver um maior do que o outro, vamos supor que, por exemplo, esse daqui tenha 2 centímetros, esse aqui 1 centímetro de raio, e a carga total deste daqui seja de 3 microcoulombs. Após fazer o contato, sendo este outro inicialmente neutro, nós vamos verificar que vai haver mais carga com aquele de maior raio do que com aquele de menor raio. Na hora que a gente fizer os contatos, você vai ver que haverá uma distribuição na proporção equivalente à proporção dos raios. Então, a carga total de 3 microcoulombs vai ficar 2 microcoulombs com aquele que tem raio de 2 centímetros e 1 microcoulomb com aquele que tem 1 centímetro. Então, não posso garantir que vai ter a mesma carga. E em nenhum momento isso foi sinalizado. Agora, veja a terceira afirmação. Ah, vamos lá. Nem preciso ver a terceira afirmação. A B de bola diz que, e se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas? A 2 não está correta. Então, me resta D de dado. Todas as afirmativas corretas? Também não. Logo, não temos opção para marcar. E mesmo assim, se você for ler aqui a terceira, ela ainda está feia. Mas cá entre nós, um problema bobo e sem opção correta para marcar, porque nem sequer quem elaborou teve o cuidado de ver o que escreveu, de revisar o que aconteceu. O ideal seria que você pegasse uma questão dessa e quem elaborou passasse para uma outra pessoa que fosse observar, porque às vezes a gente está muito focado no que está escrevendo e não vê, mas a gente paga por essa prova. O professor que vai fazer essa prova pagou por esse lixo aí, sabe? Por essa falta de vergonha na cara. Alternativa correta? Não tem. Não há o que fazer. Vergonha 1. Conteúdo de ensino fundamental em avaliação para ensino superior. Vergonha 2. Mesmo se tratando de um problema simples, o próprio autor, não sabia respondê-lo. Pois é. Vou resolver para você uma questão do concurso do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, 2021, concurso para admitir professores para a instituição, que serão professores dos cursos de tecnológicos, dos cursos de graduação. E nesse concurso, elaborado pela banca IBECAM, você encontra um problema de ensino médio, bobo, da introdução ao estudo de campo elétrico, lá do terceiro ano do ensino médio. Mas aqui numa avaliação para professor, muitos dos professores com título de mestrado e doutorado ali, tentando fazer um concurso idiota. E você vai ver como essa questão, no contexto do ensino superior, é imbecil. E além de ser imbecil, o mentecapto do elaborador não sabe resolver a própria questão. Tanto é que não colocou sequer uma alternativa correta. Vamos à leitura do enunciado. Sobre uma carga elétrica de 6 vezes 10 a menos 6 coulombs colocada em um certo ponto do espaço, age uma força de intensidade de 12 newtons. Despreze as ações gravitacionais e considere o valor da constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado. A intensidade do campo elétrico nesse ponto é... Assinale. Espera aí. Eu tenho uma carga elétrica, que vai ser a nossa carga de prova, num local onde existe um determinado campo elétrico, suponha que seja este o nosso vetor campo elétrico. Na hora que eu coloco a carga de prova aqui, chamá-la-ei Qzinho 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou coulombs, se você preferir, colocada nesse ponto, vai agir nela uma força cuja intensidade, daqui a nossa força F, o módulo do vetor F será igual a 12 newtons. Ele dá a constante eletrostática do vácuo. Não sei por que razão se pede a intensidade desse campo, sabendo que o vetor força elétrica é igual à carga de prova vezes o campo elétrico que existe no local. Você não precisa saber do valor daquele K0, mas o que você vai precisar saber é que o módulo
da força é igual ao módulo da carga de prova vezes o módulo do campo. Logo, o módulo deste campo elétrico vai ser, portanto, igual ao módulo da força dividido pelo módulo da carga de prova. Mas que coisa boba! Que coisa boba! E o pior, era só colar na unidade de medida, nem para colocar volts por metro aqui no lugar de Newton por Coulomb, né? Coloca Newton por Coulomb, então tá certo. Aí você vai e coloca 12 newtons divididos por 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Aí você faz 12 dividido por 6 são 2. Ótimo. 10 a menos 6 vai se tornar aqui 10 a sexta. Newton por Coulomb. Excelente. Procure a opção. Tá vendo? Você não encontra nenhuma opção correta. Ah, Douglas, 2 vezes 10 a menos 6? Não, não temos absolutamente nenhuma opção para marcar. Por quê? Porque quem elaborou a questão, primeiro, elaborou uma questão idiota, imbecil no contexto do ensino superior. Se você faz terceiro ano, se você faz ensino médio, não tem problema. Para você isso é um problema natural, normal. Mas se você é um professor, se você está sendo contratado para dar aulas no ensino superior, muito provavelmente você vai estar lá com o seu título de mestre, de doutor, e vê um problema desse, né? E que não tem nem sequer uma resposta para marcar, porque quem elaborou a questão não sabe resolver a boba questão que elaborou. É uma questão que no começo você pensa, poxa, até que parece algo interessante sobre força eletromotriz induzida, e fala, pronto, aqui está parecendo um probleminha que vai dar um trabalho para fazer e talvez nos faça chegar a uma resposta interessante. Mas será que o elaborador da questão sabe resolver a própria questão que ele elaborou? Duvido muito, porque esse cidadão de física não sabe nada. Vamos então à leitura do enunciado. No interior de um solenoide, inserimos uma bobina compacta de 100 espiras, de diâmetro igual a 1 centímetro. Sabendo que no interior do solenoide o módulo do campo magnético B é de 5 Tesla e ele varia em sinal, eu vou entender em sentido, num ciclo que dura 50 microsegundos. Não vou entender também que o intervalo de tempo para variar de um sentido para o outro durou 50 microsegundos. Vamos lá. E este está atravessando a superfície plana da bobina. Determine o módulo da força eletromotriz induzida. Também não foi informado se esse campo era perpendicular à superfície. Nada foi falado a respeito do ângulo. Então, nós temos um problema de falta de informações e vamos ter de basear nossa solução em hipóteses. Vamos supor, então, que este intervalo de tempo de 50 microsegundos correspondeu àquele necessário para trocar o sentido mantendo o mesmo módulo, e assim nós vamos ter um intervalo de tempo de 50 microsegundos para uma variação de 10 Tesla para o campo. Vamos ao cálculo da área aqui para calcularmos a variação do fluxo. A área vai apresentar um valor de 7,85 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. A variação do fluxo seria a variação do produto B vezes A, onde A seria a área total da espira, que corresponde a 100 vezes π-raio ao quadrado, já que são 100 espiras, né? Fazendo aqui as contas, nós vamos encontrar como 7,85 vezes 10 a menos 3, o valor da área, metros quadrados, e 10 Tesla, a variação do campo. Fazendo esta conta, nós vamos ter 7,85 vezes 10 a menos 2 Tesla metro quadrado, que vem para cá para a variação do nosso fluxo. Dividindo pelo intervalo de tempo, nós vamos encontrar o valor absurdo de 1.570 volts, o que não está de acordo com nenhuma das opções. Você está fazendo uma prova para concorrer a uma vaga de professor no IFCE, no Instituto Federal do Ceará, e a banca IDECAM traz uma prova para o concurso
E a questão que você vai ver agora não teve cuidado sequer na digitação. Não houve revisor, nem sequer isso. Olha o que nos traz aqui o μ0. μ0, que é a permeabilidade magnética do meio, 4π vezes... Olha, esse -7 é um expoente, isso daqui tem que estar subscrito. Bem, mas será que isso seria o único problema da questão? Você tem aqui um problema de magnetismo, aparentemente interessante, mas na hora que você vai tentar fazer as contas para obter uma resposta, veja se você consegue encontrá-la. O enunciado diz para você considerar a secção reta de um fio condutor retilíneo que possui um diâmetro interno de 2 milímetros e transporta uma corrente de 12 amperes, uniformemente distribuída em toda a secção. Assinale a alternativa que indica a intensidade do campo magnético na região em que R0, a distância R0, é 1/4 do Rzão. Nós vamos supor, porque ninguém diz o que é Rzinho nem Rzão no problema, um enunciado confuso, mas eu vou considerar que Rzão seria o raio por completo do nosso objeto e o Rzinho, 1/4 do raio, uma posição aqui intermediária. Então, nós vamos querer saber o campo magnético que fica circulando nesta região aqui, a esta distância Rzinho, que é 1/4 de Rzão. E para a gente saber isso, a gente vai precisar ver a proporção. A corrente de 12 amperes está na área π vezes Rzão ao quadrado. Uma corrente menor vai passar aqui por esta região central, a uma distância Rzão sobre 4, e a área correspondente que a gente vai ter vai ser π vezes o Rzinho ao quadrado. Usando aqui a proporção, nós vamos encontrar que o Izinho vale 0,75 amperes. Será, então, a corrente que nós vamos encontrar aqui ao fazer a proporção. Esta corrente vai gerar a esta distância Rzinho, que é 1/4 de Rzão, um campo de intensidade B é igual a μ0 I sobre 2π vezes a distância Rzinho. Após utilizar a expressão para encontrar o campo aqui nesta região, μ0 I sobre 2π é Rzinho, o Rzinho vai ser o valor do 1, né? Vezes 10 a menos 3, dividido por 4, que dá 0,25 vezes 10 a menos 3. Substituí tudo ali e encontrei 600 microtesla. Onde é que está essa resposta? Em nenhum lugar da questão. Portanto, não há mais o que fazer. Aquela questão lá no ensino médio, quando você estava fazendo o segundo ano, de aplicação daquela equaçãozinha de Gauss para os espelhos esféricos, tomando cuidado com os sinais, vendo o que era imagem real, o que era imagem virtual. Aquele probleminha bem bobinho de aplicação de fórmula, não é? Mas aqui a gente vai fazer uma questão da prova do IDECAM, a banca IDECAM, que elaborou a prova para professores, para selecionar professores do IFCE. E esta banca colocou uma questão simples, boba, para professor, e nem ela soube resolver. Imagina, o cidadão que elaborou essa questão deve ter algum tipo de problema mental irreversível, porque se você fez graduação em física e não resolve um problema desse, é porque você não merece o diploma que tem. Vamos à leitura do enunciado. Um estudante resolveu posicionar-se em frente a um espelho convexo. O espelho é convexo, de modo que sua distância ao espelho é 12 centímetros. Então, nós vamos ter espelho convexo, abscissa focal é negativa, é foco virtual. A distância do objeto até o espelho, que a gente costuma chamar de P, é igual a 12 centímetros. Sabendo que o espelho possui um raio de curvatura de 20 centímetros,
Opa, então o valor do raio de curvatura é 20 centímetros. Ei, mas o foco não é a metade do raio? Pois é, vai ser menos a metade, porque se trata de um espelho do tipo convexo. Esta é a convenção de sinais. Ao observar isso, você vai ter menos, portanto, 20 dividido por 2, e assim a abscissa focal vai ter valor de menos 10 centímetros. Determine a posição da imagem. Excelente! E se ela, a mesma, isso daqui dá dor no coração de professor de língua portuguesa. E se essa imagem ela é real ou ela é virtual? Vamos aplicar fórmula bobinha. Uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha. Olha, até brincando de frasezinha para decorar fórmula, coisa mais estúpida que se pode fazer com um professor do ensino superior. É isso. Mas tudo bem, vamos fazer a conta. 1 sobre menos 10 é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre pelinha. Vamos continuar esta conta aqui em cima. E nós vamos encontrar, portanto, que menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 12 é igual a 1 sobre pelinha. Legal, né? Um múltiplo comum aqui de 10 e 12, 60. 60 por 10, nós vamos ter 6. 60 por 12, nós vamos ter 5. Excelente! Agora, nós vamos somar, né? 6 com 5, 11. Então, menos 11 sobre 60 vai ser igual a 1 sobre pelinha. Logo, o valor de pelinha vai ser igual a menos 60 sobre 11. E quando nós formos fazer essa conta, não vai dar nenhuma das respostas. Dividir 60 por 10 daria 6, não é verdade? E dividir por 11 deveria dar um pouco menos do que 6. E ao dividir 6 por 11, você vai encontrar 5,45, né? O 60 por 11, na verdade. Então, nós vamos colocar aqui menos 5,45 centímetros, aproximadamente. Ah, tá legal. Deu negativo porque a imagem é virtual. Legal, imagem virtual, atrás do espelho. Ótimo. E a distância? Sei lá, cara, não tem nenhuma opção para marcar. Pois é, uma questão boba no contexto do ensino superior, mas que quem elaborou não sabe resolver, né? Já pensou, você elabora até uma questão, né, que outra pessoa não sabe fazer, mas você elaborou uma questão que nem você sabe fazer? Cara, você tem problemas. E quando você vai olhar uma prova de concurso para professor de ensino superior, feito pela Banca IDECAM, para onde? Para o Instituto Federal do Ceará, 2021 agora. E na hora que você vai observar a prova, você vê uma questão simples de dinâmica, mal redigida, e quando você busca encontrar uma resposta, surpresa, nenhuma das opções dá certo, ou seja, quem elaborou a questão, resolveu a questão e não soube dar uma resposta correta para ela, não é? Isso é superar a capacidade de ser incompetente, de ser muito ruim. E você tem uma banca que contrata um profissional desse, é uma banca despreparada, com gente, olha, da pior qualidade profissional. Mas vamos ver aí a tranqueira que essa questão representa. Vamos ler um enunciado. Um cidadão do município de Belos Ares dirigia seu automóvel quando sofreu uma pane. Após ter parado seu veículo no acostamento, sentiu necessidade de movimentar novamente o veículo para posicionar ou mesmo para posicioná-lo em um ponto considerado mais seguro, 10 metros à frente. Dessa forma, se pôs a empurrar o carro. Seu automóvel é um SUV de massa de aproximadamente 1.600 quilogramas. Esse quilo, quando ele
representa 1000, ele tem que ser minúsculo. Esse K maiúsculo é Kelvin. Ah, nem isso o povo estuda, o mais simples, mas tudo bem. Durante seu esforço, ele exerceu uma força de 4.000 newtons. Certo, em que direção, em que sentido? Não sei. Ele fez a força, pode ter feito para baixo e nada aconteceu, pode ter feito para cima e nada aconteceu, sei lá, levantando o carro, ou tentando, né, pelo menos. Considerando que o veículo parte do repouso e seu movimento ocorre no eixo horizontal, certo, então ele vai ocorrer o movimento no eixo horizontal. A força deve estar na horizontal para que isso aconteça? Não, ela precisa ter uma componente horizontal para que isso aconteça. O problema deveria ter dito, se quisesse uma resposta, que a força era horizontal. Mas tudo bem. Ele está dizendo aqui que ocorre em sentido positivo e que a componente Fx da força F exercida pelo homem seja a única força horizontal. Certo. Qual componente? Qual é o ângulo? Não sei. Ninguém diz. Né? Vou assumir que o que a gente tem aí é a força toda na direção X. Por quê? Porque não tem outra coisa para fazer. Senão não dá para fazer nada. Ah, mas vamos ver se pelo menos fazendo assim a gente encontra uma resposta, né? Só que não, né? A pessoa que redigiu isso daqui é uma pessoa que não é capaz de elaborar uma prova. Essa pessoa deveria ser proibida de elaborar prova, porque ela é incompetente, ela não tem capacidade profissional, cognitiva para fazer isso. E prejudicou muita gente quando fez essa porcaria, porque isso aqui não é uma prova, isso é uma porcaria. Vamos ver que resposta a gente encontra fazendo, né, essas hipóteses. Se você é estudante do ensino médio, deve ter olhado para esse problema e falado, isso aí até eu fazia, né? Então coloca um problema idiota desse para um professor do ensino superior, não é? E quem elaborou a questão não sabe fazer, ou seja, que lixo de profissional é esse? Mas vamos lá. Força resultante, 4.000 newtons, massa, 1.600 kg. Vamos atrás de encontrar a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, resultante sobre massa. Isso vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Utilizando a equação de Torricelli, já que não temos tempo aqui, velocidade inicial igual a zero, nós vamos colocar que a velocidade final ao quadrado é 2 vezes a aceleração, 2,5, vezes o deslocamento. Nós queremos que o deslocamento seja de 10 metros. Ao fazermos essa conta, 2 vezes 2,5 são 5. Então, v ao quadrado vai ser 5 vezes 10. V ao quadrado vai ser 5 vezes 5 vezes 2. 10 não corresponde a 5 vezes 2? Excelente. Então, o valor de V vai ser 5 raiz quadrada de 2 metros por segundo. E quando você olha para as opções, o que você encontra? Nenhuma resposta correta. E aquela hora em que os dados da questão não são capazes de te fornecer nenhuma informação relevante para chegar à resposta. E você fica tentando fazer as contas e não acha nada. Pois é, uma questão também de nível médio, feita pela banca da IDECAM para o concurso de professores do IFCE, está aqui. E a gente vai fazer uma análise do que acontece e ver que só existiria uma possibilidade para uma resposta correta, baseado no princípio da conservação da energia, mas que se você for fazer as contas, não bate a conta. Uma espingarda de chumbo lança um projétil de massa 6,8 gramas para baixo, de uma altura H1 de 20,4 metros, com uma velocidade inicial de 16 metros por segundo. O projétil penetra o solo arenoso até uma profundidade H2 de 24 centímetros. Determine a variação da energia mecânica da bala e a variação da energia interna do sistema projétil, terra, areia. Assinale a opção que contempla a variação da energia mecânica e a variação da energia interna, respectivamente. Vamos analisar o cenário. O projétil, da espingarda, vem com velocidade inicial 16 metros por segundo, o que, cá entre nós, é uma velocidade muito fubá
para uma espingarda lançar um projétil. No dia que você tiver uma espingarda que lança um projétil com 16 metros por segundo de velocidade inicial, troca de espingarda, porque tá quebrada. Bom, lá vai o projétil. Esse projétil, no nosso sistema de referência, eu criei um eixo Y aqui, chamei de Y para não confundir com H. Considerei o nível 0 no ponto mais baixo, já que vai penetrar uma profundidade de 24 centímetros no solo. Então, nós vamos observar que daqui para cá aconteceu o movimento que depois foi freado pela areia. Mas observe que a altura inicial seria os 24 centímetros mais os 20,4 metros, totalizando 20,64 metros de altura, coordenada Y inicial. Vendo aqui a energia mecânica inicial, mv² sobre 2 mais mg vezes y, neste sistema aqui, nós vamos fazer a conta e vamos encontrar 2,25 joules. Observe que isto é a quantidade de energia mecânica nesse sistema de referência. Bem, eu não sei, não foi dito que ele penetrava e parava, só foi dito que ele penetrava. O fato de dizer que ele penetrava não me permite descobrir a variação da energia mecânica. Nada me ajuda, né? Se eu não souber a velocidade final dele, eu não tenho como fazer essa conta. Mas observe que se eu estava com uma velocidade e no final não tenho mais, eu perdi a energia cinética. E aqui nesse caso perdi também a energia potencial. As duas são manifestações de energia mecânica. Fazendo as contas, eu teria perdido aqui 2,25 joules aproximadamente. E nenhuma das opções dizem isso. Talvez, se você tiver uma boa vontade e lembrar da ideia de que a variação da energia total deve ser zero, e esta variação compreende a variação da energia mecânica mais a variação da energia interna do sistema, aí você observaria que só existiria uma resposta correta, aquela que diz que o valor da variação da energia mecânica é igual a menos o valor da variação da energia interna num sistema mecânico dissipativo. E a gente só tem o mesmo valor em módulo na alternativa A, mas isso daqui não tem dado para se chegar a esse 0,51, ainda mais porque só na descida aqui você teria a conservação, talvez, não sei se houve resistência do ar, não há informação a respeito disso, né? A gente diria que a atmosfera, enfim, não tem nenhum valor numérico aí que esteja de acordo com aquelas contas que a gente fez. Mas é bem provável que eles coloquem como gabarito A de avião e sabe-se lá que mágica se faria para chegar a esse valor de 0,51. Lamentável. Era uma vez um concurso para professor do Instituto Federal do Ceará, feito pela banca IDECAM. Bom, e pelo que a gente vê, há aqui um problema simples de ensino médio que em alguns colégios se ensina no fundamental a respeito de potência. Mas olha que triste. A gente vai ver que este problema não tem resposta correta, ou seja, o elaborador coloca os dados, não sabe como resolver o problema e por isso não consegue colocar respostas, aliás, uma resposta correta. Além disso, ele não sabe que uma coisa é Kelvin, Kelvin é uma letra K maiúscula, e outra coisa é o quilo, que representa 1000, e nesse caso o tal do quilo é minúsculo, certo? Vamos à leitura do enunciado para ver o vexame da banca IDECAM. Infelizmente, eu quero saber que tipo de profissional vai ser selecionado para o IFCE por meio de uma prova absurda dessa. Uma carga de blocos de concreto cuja massa total
é 500 quilogramas, deve ser levantada por um guindaste a uma altura de 80 metros em 2 minutos, né? Determine o trabalho, se quer saber o trabalho realizado pelo guindaste, e também se quer saber a potência média mínima do motor para conseguir fazer isso. E olha que interessante, o trabalho pode ser calculado por meio da expressão mgh, uma vez que para levantar o objeto nós vamos fornecer para ele energia potencial gravitacional. O trabalho vai corresponder a este fornecimento de energia potencial. Multiplicando 500 por 9,8 e por 80, nós vamos encontrar 392 mil joules ou joules, e isso representa os 392 quilojoules. Mas, cuidado, aqui está Kelvin Joule. Além disso, a potência dá esse valor? Veja, foram 2 minutos. E fazendo as contas, potência média, trabalho por intervalo de tempo, nós vamos observar 392 quilojoules dividido por 120 segundos, que corresponde aos 2 minutos. Fazendo essa conta, você vai encontrar 3,27 quilojoules por segundo, o que representa quilowatt. Onde você vê 3,27 aqui? Você está vendo em algum lugar? Eu não estou, mas está aqui, ó, Kelvin Watt. Deveria ser quilo, né? Mas tudo bem, não temos nenhuma opção para marcar. Ah, mas estava certo um pedacinho. Falta de vergonha na cara. Se a banca não anular, é porque ela está falando, eu tenho um atestado de burrice, né? Então, o que acontece? Essa aqui é uma questão vergonhosa, uma falta de cuidado, e o candidato paga por essa prova. Eu fui fazer a prova, paguei por ela, paguei pelo quê? Por isso? Ah, cá entre nós. Olha, meu dinheiro vale muito mais. Eu preferia ter gasto o valor que eu paguei por essa prova, sei lá, para fazer qualquer outra coisa. A gente podia pegar e usar esse dinheiro para alimentar pessoas que estão passando fome. Agora, esse dinheiro foi para quem? Esse dinheiro foi para uma banca que não faz o trabalho que deveria fazer e depois desgraça o processo de avaliação para fazer a admissão de profissionais. Isso daqui não avalia nada, isso aqui não avalia ninguém. Aliás, isso aqui avalia uma pessoa, a pessoa responsável pela IDECAM, incompetente, um lixo. É o que eu tenho para dizer a respeito disso aqui. E a IDECAM insiste em ser ridícula. Olha só a banca IDECAM fazendo uma questão para a prova do concurso de professor para o IFCE, uma instituição maravilhosa, mas que vai receber profissionais ruins, porque com a avaliação dessa daí não vai classificar nada que preste. A IDECAM, a banca IDECAM fazendo um lixo de processo aqui. Vamos ler uma questão que era para ser boba, de ensino médio. De ensino médio, nem isso eles sabem responder. Não tomam cuidado. E aqui foi um erro de matemática básica que eles cometeram antes de colocar as benditas das opções. Vem comigo. Em um reservatório de água isolado termicamente, meio Kelvingrama, quilograma, era para ser minúsculo, hein? De água líquida a 100 graus Celsius é convertido em vapor a 100 graus Celsius por ebulição à pressão atmosférica. O volume muda de 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos no estado líquido para 0,834 metros cúbicos no estado de vapor. Qual a mudança na energia interna? Então, nós queremos saber a variação da energia interna do sistema durante esse processo. Calor latente do vapor neste processo está aqui e a pressão atmosférica também. Quantidade de calor latente, ml. Se você fizer 0,5 vezes 2.260, vai encontrar 1.130, não é? Trabalho, P ΔV, quando a pressão é constante. Pegando a pressão, 1,101. E para que esses valores quebrados? Não se pode usar calculadora na IDECAM, sabia? Então o que alguém ganha colocando esses valores imbecis? É um imbecil que elaborou essa questão. Ah, quero saber se o professor sabe fazer conta de somar, multiplicar, dividir. Ah, tenha santa paciência. Então tá aqui.
Ah, e o mais interessante, quem elaborou a questão não sabe fazer a conta. Por quê? Porque não encontrou a resposta correta. Se você for observar, a gente vai atrás da primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna. Ele gosta de usar este outro termo, a variação da energia interna vai ser a quantidade de calor menos o trabalho efetuado. Faça a conta, faça 1130 menos 91,8. Quanto que você acha que vai encontrar? Você acha que vai dar alguma dessas respostas aí? Não vai. Isso daí vai dar 1038,2. Daqui, ó. 1038,2 quilojoules. Nenhuma das opções diz isso. Sabe o que o animal irracional que fez essa questão fez aqui? Ele errou, ele colocou aqui, ó, 918. Se você colocar 918 aqui, você encontra uma resposta, certo? Você vai encontrar 212, tá? Mas aí você tem que errar, você tem que ser um jegue. Nem sequer para revisar, para observar as contas. Ah, e ele podia usar uma bela de uma calculadora, né? Podia usar uma planilha de dados, um Excel, poderia colocar para outra pessoa resolver, mas não, a IDECAN não faz isso. A IDECAN não é competente o suficiente para saber elaborar questões. É uma porcaria. Então, se alguém contrata isso daí, é porque tá sabendo que vai pegar lixo, tá sabendo que vai fazer ruim. Então, próximo concurso que você vir que tá contratando isso daí, você já sabe, vai vir uma droga. Não tem como ser diferente, eles são ruins, eles têm uma equipe ruim, eles não sabem o que fazer. E tá aí mais uma questão sem gabarito para você marcar. Uma coisa é quando uma banca elabora uma prova e existe um ou outro errinho aqui ou ali. Mas e quando um quarto da prova está estragado? Pois é, o que aconteceu no concurso para professor de física do Instituto Federal do Ceará 2021, feito pela banca IDECAN, que de agora para mim falou IDECAN, tá falando lixo, tá falando dejeto, tá falando porcaria. E o profissional que elaborou essas questões deveria perder o diploma, porque só, olha, você vai entender quando a gente ler a seguinte questão e que, olha, nem para revisar a digitação mais elementar, porque se tem uma coisa que estraga a questão é o fato de você ter duas opções iguais num ABCD. Olha lá, sobre o efeito Compton, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, ok? O modelo do fóton, a quantização da energia luminosa se aplica apenas à luz visível e à ultravioleta? Não, isso daqui tá falso. Fóton é para qualquer onda eletromagnética. O efeito Compton é o responsável pelo pulso eletromagnético. Efeito Compton causa isso, é quando você tem um fóton colidindo com um elétron, e nesse processo de colisão, o fóton vai perder frequência. Se ele perde frequência, é porque ele está perdendo energia. Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Você vai ter a luz, que vem com uma frequência F, e o fóton tem uma certa quantidade de energia, HF. Este fóton colide com um elétron. Por conta da colisão, este fóton será desviado na sua trajetória, obedecendo o princípio da conservação do momento, né, da quantidade de movimento. Está aqui, mas como ele vai transferir energia para o elétron, que vai ser, né, neste caso, direcionado para cá, nós vamos observar que, perdendo energia, ele perde frequência. A nova energia do fóton, vou chamar EF', vai ser igual a HF', e o F' é menor do que F. E se a onda ficou com uma frequência menor, é porque ela ficou mais comprida. Então, se a onda era mais curta antes, ela fica mais comprida após esta colisão. Ok, e nesse processo a gente pode sim, por conta do acelerar intenso deste elétron, proporcionar a emissão de um pulso eletromagnético. No Sol isso acontece com bastante frequência, pode acontecer na alta atmosfera também, então o efeito Compton está relacionado a isso, é verdade.
Os fótons de raio-x espalhados por elétrons livres em algum metal, né, vão sofrer um aumento do comprimento de onda. Sim, porque se a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Então tá verdadeiro. Opção correta. Ops, temos duas. FVV. Que situação. Por isso, mais uma vez, mais uma questão perdida, mais uma oportunidade para avaliação que existia e ficou para trás. Uma prova de seleção para professor num concurso de uma instituição federal, o IFCE, elaborado pela IDECAM. Tinha tudo para dar certo, mas de 40 questões, olha, pelo menos 9 são anulações certas. Fora outros errinhos que talvez se tente perdoar, mas a gente vai ver aqui o imperdoável. Muito da prova foi de nível fundamental, não é nem nível médio sequer, e quiçá superior. E olha que FCE é para dar aula no ensino superior. Nosso país está perdido com uma IDECAM como essa. Ô, banca nojenta, deveria estar proibida de participar de licitação, porque vai colocar um preço baratinho e aí faz essas porcarias. Bem, vamos lá, né? 1/4 da prova para ser anulada. E uma questão anulável é essa daqui. A derivada da função no domínio de tempo do tempo de V de t é igual a Vm cosseno de ômega mais θ. Cadê o t? Cadê? Estou procurando até agora. Muito provavelmente vem aqui depois do ômega. Mas não veio. Então, não tem resposta. Agora, vamos tentar aqui, ó, sem resposta. Vamos tentar fazer a nossa questão. Pronto, agora nós temos a questão do Douglas. Eu modifiquei a expressão toda, que é a questão para a gente poder ter uma resposta interessante. Derivada da função no domínio do tempo disso aqui, V de t é igual a Vm cosseno de ômega t mais θ0, onde θ vai ser esta fase, né? Este ômega t mais θ0. No domínio fasorial, dv dt corresponde a qual opção? E vamos começar pela matemática mais tranquila. dv dt vai ser a derivada do de dentro, e esta derivada em relação ao tempo vai ser o nosso ômega, vezes a derivada do de fora, e a derivada do cosseno é menos o seno. Chamemos aqui, mais uma vez, este ômega t mais θ0 de θ. A gente sabe que menos o seno de θ corresponde ao cosseno de θ mais π sobre 2. E, nesse sentido, você pode usar aquela historinha, né? Que o cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, menos seno de B, seno de A. Você consegue demonstrar isso aqui com alguma tranquilidade. Portanto, a gente pode dizer que dv dt, ao invés de utilizar este seno, vamos utilizar o cosseno e chegar a esta expressão. Peguei o nosso θ, que é ômega t mais θ0, e já coloquei aqui para ficar mais interessante. Então, dv dt vai ser ômega Vm cosseno de θ mais π sobre 2. Agora, você se lembra de Euler? A equação de Euler nos diz que e elevado a iθ é cosseno de θ mais i seno de θ. Mas é costumeiro, no lugar de i, sendo a raiz quadrada de menos 1, nós utilizarmos o j também. Então, e elevado a jθ é igual ao cosseno de θ mais j seno de θ. E se a parte real deste número e elevado a jθ seria o cosseno de θ, nós podemos fazer isso aqui na nossa história. dv dt vai ser a parte real de ômega Vm, e eu troquei aqui o cosseno de θ mais π sobre 2 por e elevado a jθ mais π sobre 2. Então, o que eu fiz foi trocar o cosseno pela parte real disto daqui. Lembrando da propriedade da exponencial aqui, nós vamos colocar que e elevado a j
vezes o que está entre esses parênteses, θ mais π sobre 2, a gente vai separar j θ vezes e elevado a j π sobre 2. E nós vamos usar a notação fasorial aqui. Na notação fasorial, nós chamamos isso daqui de ômega Vm e colocamos aqui para indicar que o ângulo correspondente para este fasor é o ângulo θ. E olhando para E elevado a j π sobre 2, a gente vai ver que isso é igual ao cosseno de π sobre 2 mais j vezes o seno de π sobre 2, de acordo com o que a gente viu aqui com a equação de Euler. E olha que interessante, cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno é 1. Logo, E elevado a j π sobre 2 vai nos dar o próprio j, de tal maneira que nós vamos dizer que dv dt pode ser representado assim, pelo ômega, né? Vm, aqui com a notação fasorial ali de θ, multiplicado por esse j. Então vamos colocar o j aqui. A alternativa que traz esta opção é a alternativa A de avião. Seria uma belíssima questão de matemática aplicada à física se tivesse aparecido ali o T no enunciado, mas pelo que a gente viu, não aparecia o T, não havia solução entre as alternativas que a gente pudesse marcar antes. Então, adaptando, a gente consegue chegar à resposta A de avião. E passeando pela prova da IDECAM, a banca mais imbecil que eu já vi na face da Terra, que fez a prova para professor de física do Instituto Federal, a gente vê que não sabem sequer qual é a unidade de medida de fluxo de campo magnético, né? Eles não sabem a diferença entre Watt e Weber. Bem, vamos à leitura do enunciado e ver que, do jeito que está, não existe resposta porque nem sequer existe uma pergunta sendo feita. Suponha um campo magnético que possua o mesmo módulo por toda uma superfície plana de área igual a 0,0008 metros quadrados. Não sabe nem utilizar notação científica. Considere que este campo seja perpendicular a essa superfície e o fluxo magnético seja de 400 microwatts. Eu não sei o que são 400 microwatts de fluxo de campo magnético. Se você sabe, você tem algum tipo de problema, né? E eu conheço o fluxo de campo magnético medido em Weber. Aí neste caso, o fluxo de campo magnético, se ele fosse 400 microweber, aí nós teríamos como resolver algum questionamento, né? Se quer saber a densidade de fluxo magnético em Tesla. Bom, então vamos lá. Definição simples, olha. Fluxo de campo magnético para um campo magnético uniforme aí na superfície vai ser o valor do campo vezes o valor da área. Então ele já está falando densidade de fluxo magnético. Então o campo, né, a densidade de fluxo magnético vai ser φB sobre A. O nosso φB 400 microweber e a nossa área, aquele valor ali bem esquisito, 8 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Quando nós dividimos Weber por metro quadrado, nós temos o Tesla. E o resultado disso será, aqui em cima, 400 micro vezes 10 a menos 6. Aí a gente vai ter isso dividido por 8 vezes 10 a menos 4. E eu vou trocar ali o Weber por metro quadrado por Tesla. Agora, 10 a menos 6 vezes 100 dá 10 a menos 4. E 4 dividido por 8 nos dá 0,5 Tesla. A opção correta. Se a gente tivesse o fluxo em Weber, né, em microweber e não em microwatt, então, do jeito que está aqui, você está lendo 400 microwatts, né? Eu não sei o que essa potência está fazendo aí.
Mas se a gente corrigisse e colocasse microweber, aí daria a alternativa D de dado. Lembra aquela questão de cálculo de campo magnético gerado por uma corrente elétrica num fio infinitamente longo, né? Que a gente aprende a aplicar a formulinha? Pois é, o IDECAN que fez a prova para seleção de professor do IFCE não sabe resolver. E coloca isso para selecionar professor. Tenha vergonha na cara. Uma corrente elétrica de 24 amperes passa pela seção reta de um fio condutor retilíneo de diâmetro igual a 4 milímetros. Então, o raio deste fio é 2 milímetros, 2 vezes 10 a menos 3 metros no sistema internacional. Se quer saber o módulo do campo magnético na superfície do fio, ou seja, bem rente a este fio, aqui, olha. Se você está ali com o centro do fio, vai calcular que este campo B vai ser igual a μ0i sobre 2π vezes o raio R. Fazendo as contas, você vai colocar aqui, olha, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 24, isso dividido por 2π vezes 4 não, 4 é o diâmetro, opa! Então, a gente tem que colocar o raio, né? Pois é, o raio vale apenas 2 vezes 10 a menos 3. Pois é, o elaborador da questão colocou o diâmetro no lugar do raio. Ele não sabe a diferença entre uma coisa e outra. E na hora que você faz a coisa correta, você vai ver que 2π vezes 2 dá 4π e a sua resposta vai ser 24 vezes 10 elevado a alguma coisa. E nenhuma alternativa traz isso. Ou seja, a gente aprende, acho que lá no comecinho do ensino fundamental que, olha, se algo pior do que levar um raio na cabeça é levar um diâmetro, porque ele é 2 vezes o raio. Eu sei, ridículo, não é? Mas ridículo é a IDECAN elaborar uma questão dessa e colocar em prova para professor de física. Lamentável. A questão a seguir seria linda se não estivesse matematicamente incorreta. Vamos dar uma olhada, então, no enunciado. Considere duas ondas com a mesma amplitude, velocidade e frequência, mas com sentidos de propagação opostos, sendo a função de onda de uma delas a cosseno de ômega-t menos kx mais π e a outra a cosseno de ômega-t menos kx mais π. Já deu ruim. Como é que elas estão com sentidos opostos? E a gente verifica que menos k e menos kx, para que elas estivessem com sentidos opostos, aqui deveria vir mais kx. Observando estas funções de onda, nenhuma das opções poderá ser marcada. Então eu vou corrigir aqui para a gente poder chegar a alguma resposta. Se a gente corrigisse para y da onda 1, y1 a cosseno de ômega-t menos kx mais π, e a outra onda a cosseno de ômega-t mais kx mais π, assim teriam sentidos contrários e a gente vai contemplar uma onda estacionária como resultado disso. Caso tivéssemos as ondas com a mesma amplitude, mesma frequência, e mesmo comprimento de onda, né? Portanto, mesma velocidade, vindo em sentidos opostos, um seria mais, o outro seria menos, né? Isso daí é o que troca o sentido da propagação. Ao fazer a soma das funções, você iria encontrar uma onda estacionária. A característica da onda estacionária é quando a gente tem uma função harmônica da posição x e uma outra função harmônica para o tempo. Então, na hora que nós somamos, fazendo a interferência, né, somando as elongações y aqui no caso, nós chegaríamos a uma função de onda como esta. Mas para nós termos isso daqui, bem, a gente não poderia ter o que há no enunciado. Portanto, questão nula, além de não estar no programa, no edital para o concurso referido. E o quadro de agora é: como perguntar a um professor de física se ele só concluiu o ensino básico e nunca fez o ensino superior? Quer fazer essa pergunta? Faça igual a IDECAN, que elaborou a prova para a seleção de professores do Instituto Federal do Ceará 2021. Olha que tipo de pergunta idiota de se fazer para um professor. Vamos começar aqui.
Primeira, em todo condutor, enquanto sujeito a uma variação do fluxo magnético, é estabelecida uma força eletromotriz induzida. Isso aí é a lei de quem? Lei de Faraday. Qualquer um sabe, inclusive você que está no terceiro ano do ensino médio, porque no Enem eles não têm coragem de fazer uma pergunta tão imbecil assim. Eles fazem perguntas mais inteligentes. Bem, outra coisa que você pode perguntar para o professor é: ele sabe calcular o centro de massa de um sistema físico? Olha que interessante, essa questão você só vai precisar saber que a coordenada x do centro de massa é igual a MA/XA mais MB/XB dividido por MA mais MB, ou seja, você só precisa saber calcular uma média ponderada. E olha que interessante, nesse caso, como o valor de XA deste objeto é zero, o único que tem um x aqui é o B, cujo valor XB é igual a este tal deste R. Então, nós vamos cancelar esse pedaço e ver que o x do centro de massa vai ser MB vezes R dividido por MA mais MB, exatamente o que se encontra na primeira afirmação aqui. Ah, e se o MA for igual a zero, MA vai embora e MB cancela com MB, e aí vai dar R. Olha, o professor sabe matemática básica. E se MA e MB forem diferentes entre si e diferentes de zero, o x do centro de massa vai ter que estar entre zero e E, então o centro de massa está entre as duas partículas? É lógico que sim! Então, tudo aqui está verdadeiro, mas que pergunta para se fazer para um professor de física? Você pergunta se você não souber, mas para perguntar, ei, eu vou ver se aquele professor de física é professor de física. Então, vou fazer uma pergunta: você sabe calcular a posição de um centro de massa? Bem, então vamos lá. Olha essa daqui. Neste diagrama, o corpo é representado por um ponto e cada força externa ou força resultante que atua no corpo é representado por um vetor de origem neste ponto. Isso é um diagrama de quê? Você está estudando um corpo só? É o chamado diagrama de corpo isolado. Ah, professor, mas não poderia ser diagrama de fase, diagrama de bode, né? O diagrama unifilar. Ai, ai, cada uma. Aqui, ó, as leis da física são as mesmas para observadores em todos os referenciais inerciais. Não existe referencial inercial privilegiado. Isso é um dos postulados de Albert Einstein na teoria da relatividade especial. O segundo diz que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todas as direções e em todos os referenciais inerciais. Isso daí, bem, teoria da relatividade de Einstein. Você se teve qualquer aulinha no ensino básico pode e sobre relatividade ouviu essas duas coisas. Então, se perguntar para um professor se ele sabe isso ou não, é para perguntar se ele é retardado ou não. Bom, com relação ao momento angular, assinale a alternativa correta. Momento angular é a quantidade de movimento angular, é uma grandeza vetorial. Todas as grandezas, com exceção das adimensionais, são medidas com a unidade. Bem, ele quer saber a unidade de medida das coisas. A área é o quê? Metro quadrado, né, Si? Bom, e olha que interessante. A única alternativa que tem metro quadrado para a área é a alternativa B de bola. E aí, você é retardado? Bom, vamos lá. Quer testar um professor de física? Não peça para ele transformar de Fahrenheit para Celsius. Isso qualquer pessoa aprende. Acho que não é nem no 9º ano, mas no 8º ano do ensino fundamental. E se você perguntar quanto que vale 102,2 graus Fahrenheit em Celsius, a resposta é 39. E a pessoa está com febre.